Bem-vindo a esta exploração aprofundada de uma das perguntas mais duradouras da história profética: quem ou o que é o Anticristo? Extraindo de profecias bíblicas de séculos e pistas históricas ocultas, vamos mergulhar nos mistérios que cercam essa figura enigmática, um líder mundial que se diz surgir em tempos turbulentos. Vamos desvendar as camadas de significado na profecia, desentraçando os símbolos e narrativas que podem nos levar mais perto da compreensão dessa poderosa força prevista para remodelar os eventos globais. Assista até o final para compreender essa história profética. Não saia desse vídeo e não esqueça de deixar o seu like. Nesta jornada, traçaremos conexões com a antiga Babilônia e investigaremos números e cronologias enigmáticas incorporadas nas Escrituras. O que esses códigos antigos nos dizem? Quem poderia ser essa figura? Ao final, esperamos que você tenha uma melhor compreensão dos marcos bíblicos-chave que apontam para a eventual emergência do Anticristo. Antes de mergulharmos, se este tópico ressoa com você e você encontra valor nesses ensinamentos, considere se inscrever em nosso canal. E para realmente estabelecer a intenção de sabedoria e compreensão, comente abaixo com "Eu manifesto clareza e compreensão em minha vida". Agora vamos começar com os fundamentos da profecia e o papel que o Anticristo desempenha nesta narrativa extraordinária. O conceito de Anticristo tem cativado mentes por séculos, com origens profundamente embutidas na profecia escritural. O termo em si, Anticristo, deriva de duas partes. Anti, que significa contra ou em lugar de, e Cristo, que significa o ungido. Essa figura é, portanto, alguém que não se posiciona apenas como um oponente de Jesus, mas como uma imitação, um enganador que busca estar onde somente o verdadeiro Cristo deveria estar. Para compreender totalmente o Anticristo, devemos mergulhar na natureza dual de seu papel profetizado. De acordo com as visões bíblicas, os fins dos tempos verão o mundo sob o controle de duas figuras principais, a besta e o falso profeta. Cada um desempenha um papel fundamental, com a besta surgindo como um falso Messias, uma figura que captura a atenção e devoção do mundo por meio de carisma, poder e influência incomparável. No entanto, atrás dele está o falso profeta, uma figura religiosa cujas palavras induzirão as pessoas a adorar esse falso salvador. Relatos históricos mostram paralelos inquietantes a tais figuras, onde vemos indivíduos que exerceram um controle massivo, não apenas politicamente, mas ideologicamente, sobre grandes populações. Figuras como Hitler, por exemplo, ecoam aspectos desse arquétipo bestial, marcados por sua capacidade de incitar lealdade cega, manipular ideologias e levar multidões à destruição. O papel do Anticristo na profecia, no entanto, é mais do que apenas um tirano político ou militar. As Escrituras o retratam como um falsificador, alguém cuja natureza e táticas são meticulosamente elaboradas para se assemelhar à autoridade divina, levando assim até mesmo os mais discernentes a se desviarem. De fato, a influência do Anticristo é projetada para apelar a medos e desejos mais profundos da humanidade, usando-os para consolidar seu lugar como um líder global. A emergência dessa figura é dita ser anunciada por sinais específicos como catástrofes, decadência moral e o surgimento de conflitos ideológicos. Acadêmicos argumentam que essas condições preparam o mundo para um líder que promete paz, união e salvação em tempos conturbados. No entanto, essa paz é ilusória, uma decepção cuidadosamente construída que se revelará tarde demais para aqueles que confiaram nele. Olhando mais de perto, a descrição da besta na profecia inclui uma imagem simbólica, chifres representando poder, olhos simbolizando astúcia e visão, e uma coroa como uma falsa reivindicação de realeza divina.
O falso profeta, de forma semelhante, tem um papel marcado pela persuasão, com palavras como um cordeiro que mascaram uma natureza de lobo. O aviso é claro: será necessário discernimento, pois as aparências não corresponderão à realidade. As duas figuras, em colaboração, servem para desviar a humanidade, com o falso profeta direcionando a adoração para a besta, consolidando uma unidade enganosa entre as nações. Através de sinais, maravilhas e milagres, o profeta dará credibilidade à besta, realizando até mesmo atos que imitam os milagres atribuídos a santos ou intervenções divinas. À medida que continuamos a desvendar essa narrativa antiga, a pergunta que surge é: essas profecias são meras alegorias ou falam de eventos reais que estão por vir na história da humanidade? A resposta pode não estar apenas nos textos bíblicos, mas nos padrões da história, nos sinais presentes em nosso tempo e nas mudanças nas dinâmicas globais. O livro de Daniel é uma pedra angular na compreensão profética do Anticristo. Aqui, testemunhamos uma história de visões, símbolos e sonhos proféticos que perplexam e inspiram interpretações há milênios. Talvez um dos mais intrigantes seja o sonho de Nabucodonosor, uma visão de uma árvore imponente, florescendo com vida e poder, que é de repente cortada. Daniel, um profeta na corte babilônica, interpreta este sonho como um sinal da futura queda do Império Babilônico e eventual restauração, um símbolo de poderes que surgem e caem, mas que podem ainda ressurgir de uma forma inesperada. A profecia centra-se em 7 tempos, uma frase que tem sido objeto de extensa interpretação. Enquanto alguns veem esses 7 tempos como dias literais, outros interpretam simbolicamente, representando 520 anos, uma linha do tempo extensa que pode se estender desde a queda da Babilônia até um momento futuro de renascimento. Aqui encontramos a profundidade do mistério se aprofundando, pois essa interpretação sugere que Babilônia, em um sentido metafórico, poderia emergir novamente como uma força dominante no mundo. A influência cultural, política e espiritual da Babilônia foi profunda, um protótipo das realizações da civilização, mas também de sua decadência moral. Nos tempos de Nabucodonosor, a Babilônia era um símbolo da grandeza e excesso humanos, da humanidade buscando poder sem atenção à orientação divina. Quando Daniel interpreta a árvore sendo cortada, isso simboliza não apenas o fim de uma dinastia, mas as consequências de tal ambição desenfreada. A queda da Babilônia era inevitável, mas a profecia de Daniel alude a um renascimento futuro, um reavivamento daquele mesmo espírito de domínio e atração. Essa profecia serve como um lembrete arrepiante, pois muitos acreditam que o espírito babilônico ainda vive, potencialmente reencarnado dentro das potências modernas. A antiga Babilônia pode ter desaparecido, mas na essência do que representava, grandeza material, influência ideológica e engano espiritual, muitos veem ecos na paisagem geopolítica de hoje. Nações competindo pela supremacia, culturas influenciadas por ideologias poderosas e pessoas enganadas por falsas promessas de segurança e salvação, tudo reflete a antiga influência da Babilônia. Na linha do tempo profética, esses 7 tempos podem ser vistos como marcos, períodos que ecoam a queda de Babilônia e seu potencial renascimento. Este período, frequentemente ligado a 1º de outubro de 1982, a data em que Helmut Kohl ascendeu ao poder na Alemanha, é considerado significativo. Para alguns intérpretes, a liderança de Kohl, marcada pela reunificação da Alemanha e uma nova identidade europeia, pode sinalizar o ressurgimento de uma Babilônia moderna. É uma interpretação que sugere que a Europa, sob a influência de Kohl, começou a se unir em um bloco poderoso, uma unidade política que ecoa o poder centralizado dos antigos impérios.
O livro de Daniel também retrata figuras conhecidas como reis do norte e do sul, cujos conflitos representam o puxão e estiramento pela dominação. O rei do norte, em particular, frequentemente interpretado como um símbolo do poder europeu, tem paralelos com a Babilônia, sugerindo que um futuro líder dessa região poderia incorporar a essência do anticristo. A Europa, com sua complexa história, cultura influente e poder econômico, se encaixa no perfil de uma Babilônia moderna. Um líder ou movimento mundial, originando-se daqui, poderia cumprir a profecia. Mas há mais. A Babilônia nas Escrituras também era um centro de influência religiosa e ideológica, moldando o pensamento e a crença em todo o império. Portanto, a ascensão do anticristo provavelmente envolveria não apenas poder político, mas também influência espiritual, espelhando a mistura de poder e persuasão de Babilônia. A profecia de Daniel nos diz para não olharmos apenas para os reinos terrenos, mas para as ideologias, valores e movimentos culturais que poderiam abrir portas para a influência deste líder. Essa convergência de poder político e espiritual, um governante que pode cativar mentes e liderar nações, pode cumprir a visão de Daniel de Babilônia renascente, um império não atrelado a um único território, mas sim definido por seu domínio sobre o pensamento e a ambição global. A antiga Babilônia, com seu imenso alcance cultural, é, portanto, vista como um modelo para o domínio do anticristo, onde as fronteiras entre as nações se desfocam em favor de uma influência global unificada. Enquanto ponderamos as profecias de Daniel, a questão permanece. Poderia o anticristo ser um líder proveniente da moderna Europa? Ou talvez até mesmo um movimento que simbolize os ideais babilônicos? O sonho de Daniel e sua interpretação nos oferecem um quebra-cabeça, um que nos convida a examinar os padrões da história e os líderes de nossa época. Ao longo da história, certas datas se destacam, marcadas pela queda de impérios, pela ascensão de líderes e pelo equilíbrio de poder em mudança. No contexto da profecia, tais datas assumem um significado ainda maior, oferecendo possíveis pistas sobre a linha do tempo da aparição do anticristo. Como mencionado, um desses momentos cruciais é a queda da antiga Babilônia, um evento profundo que significou não apenas o colapso de uma grande cidade, mas o fim de uma era e um aviso para o futuro. 1º de outubro de 1982 é outra dessas datas. Neste dia, Helmut Kohl se tornou chanceler da Alemanha, marcando o início de um novo capítulo para a Europa. A liderança de Kohl trouxe sobre a unificação da Alemanha e preparou o caminho para uma União Europeia mais integrada, potencialmente cumprindo o conceito profético de uma Babilônia renascente. A rápida ascensão de Kohl ao poder e seu papel influente em unir a Europa tornam essa data um assunto de intenso interesse entre aqueles que estudam profecia. A conexão entre Babilônia e Europa não é nova, mas a era de Kohl reavivou o interesse na ideia de um poder europeu que poderia servir como uma Babilônia moderna. Durante séculos, estudiosos olharam para a Europa como um possível palco para o cumprimento das profecias dos últimos tempos, observando sua complexa história de impérios, alianças e mudanças ideológicas. De muitas maneiras, a Europa incorpora as características da Babilônia, uma região rica em cultura, poder e influência, muitas vezes à frente dos eventos globais. Além disso, o período que cercou a ascensão de Kohl viu outras mudanças globais significativas, com nações lutando por domínio, novas alianças se formando e um impulso coletivo em direção à globalização. Esses eventos ecoam coletivamente o espírito da Babilônia, uma unidade que pode vir à custa da soberania individual, à semelhança do poder centralizado dos antigos impérios.
Datas como essas fornecem marcos que nos permitem traçar padrões proféticos. O mundo, através dessas mudanças, parece pronto para a emergência de um líder que pode unificar nações, ideologias e interesses diversos. Observadores de profecia sugerem que tal líder pode possuir as qualidades do anticristo, surgindo em um momento em que o mundo busca estabilidade em meio ao caos. O papel de Cole na formação da Europa é, assim, visto como um precursor, um eco inicial do que pode estar no horizonte. É essencial notar que a profecia nem sempre se desenrola em uma linha única e direta, mas muitas vezes em padrões que se repetem e refletem uns aos outros. A queda da Babilônia na antiguidade, a ascensão de Cole e a integração da Europa são vistas como ecos dentro dessa narrativa maior, insinuando a possibilidade de um líder maior que está por vir. Essas datas, então, são mais do que marcadores históricos, são símbolos que nos guiam na interpretação da história em andamento. Na profecia, o tempo é frequentemente fluido, com eventos separados por séculos, mas ligados por seu significado simbólico. A chegada do anticristo, se conectada a essas datas, não marcaria simplesmente a emergência de um ditador ou tirano, mas sim uma figura que cumpre as características delineadas nas visões bíblicas, incorporando tanto política quanto autoridade espiritual. À medida que nos aprofundamos mais na narrativa, a Europa surge como uma possível candidata para a Babilônia profética em nossa era moderna. Uma região que espelha as características do antigo império, mas de maneiras novas e sutis. O simbolismo de Babilônia é profundo. Não foi apenas uma cidade de riqueza, beleza e conquista intelectual, mas também uma marcada pela degradação moral, engano espiritual e ambição desenfreada. A Europa, com sua história complexa de impérios, revoluções e movimentos ideológicos, contém ecos do encanto e influência dessa antiga civilização. A reunificação da Alemanha, sob a liderança de Helmut Kohl, serve como um momento chave nesta história, marcando o início de uma Europa mais forte e unificada. O impulso de Kohl em direção à integração europeia reformulou o continente, reunindo rivais de longa data sob uma bandeira econômica e política comum. Para muitos, essa Europa moderna, centrada na unidade e no poder coletivo, se assemelha ao Império Antigo da Babilônia, onde diversas culturas e línguas foram unificadas por um propósito comum. Ao olharmos para o papel da Europa hoje, vemos uma região que exerce tremenda influência, economicamente, politicamente e culturalmente. Seus líderes têm peso sobre eventos globais, moldando políticas e decisões que afetam pessoas em todo o mundo. Esta Europa unificada, alguns sugerem, pode ser o terreno fértil para um novo tipo de líder, um que poderia cumprir a profecia do anticristo. Essa figura, surgindo de um lugar de influência histórica, poderia unificar e dominar, atraindo o desejo do mundo por estabilidade em meio aos crescentes desafios globais. Em simbolismo bíblico, a Babilônia também era um lugar de influência espiritual, onde diversas crenças e ideologias convergiam. A Europa moderna espelha essa diversidade espiritual, com seu mosaico de ideias religiosas, filosóficas e seculares. Essa variedade cria um ambiente onde ideologias podem se misturar facilmente, permitindo que um líder com uma mensagem universal capture a imaginação coletiva. Tal figura, que promete paz, prosperidade e unidade, poderia atrair nações e culturas, cruzando fronteiras como a Babilônia fez em tempos antigos. A profecia sugere ainda que o anticristo seria uma figura de excepcional carisma, alguém que atrai as pessoas para si com uma quase magnitude. A Europa, com sua história de líderes poderosos, pensadores e ideólogos, fornece um terreno fértil para tal líder. Pense em figuras que moldaram a história através da pura força de vontade.
Napoleão, Carlos Magno e até mesmo líderes modernos cuja visão transcendeu fronteiras. Esse padrão de figuras fortes e unificadoras continua, sugerindo que a Europa pode novamente produzir um líder capaz de comandar a atenção mundial. Além disso, a influência ideológica da Europa moderna vai muito além de suas fronteiras. A cultura, a arte, a filosofia e o pensamento político europeus moldaram sociedades globalmente, assim como a cultura da Babilônia influenciou o mundo antigo. O anticristo, surgindo nesse contexto, poderia aproveitar a influência global da Europa, promovendo ideias que ressoam em um nível universal e que se alinham com as aspirações da humanidade por progresso e paz. Assim como a Babilônia era marcada pela grandeza, a Europa também é um lugar de esplendor histórico e riqueza cultural. A arquitetura, a arte e as tradições enraizadas na Europa evocam reverência e admiração, assim como o esplendor da antiga Babilônia capturou a admiração do mundo. O anticristo, erguendo-se nesse ambiente, provavelmente utilizaria esse legado de conquistas culturais e intelectuais como plataforma, amplificando seu apelo a um mundo em busca de estabilidade, sabedoria e unidade. No entanto, há um aviso na profecia, pois a beleza e a influência da Babilônia também vinham acompanhadas de degradação moral e engano. A ascensão do anticristo não seria isenta de custos, pois ele levaria as pessoas a se desviarem, apresentando uma visão de paz que, em última instância, serve a seus próprios propósitos. O encanto pela prosperidade e estabilidade que a Europa representa poderia mascarar as intenções do anticristo, levando o mundo a um destino que não consegue prever. Essa ideia de Europa como uma Babilônia moderna é mais do que simbólica, é um reflexo da identidade complexa da região. A influência da Europa, entrelaçada no tecido da sociedade moderna, cria um cenário onde o anticristo possa emergir, exercendo o poder combinado da unidade política, autoridade cultural e diversidade espiritual. Ao examinarmos o papel da Europa na profecia, a questão permanece. O anticristo poderia realmente surgir dessa Babilônia moderna, aproveitando a influência histórica e espiritual do continente para liderar o mundo? A resposta reside nos padrões que vemos e nas direções que o futuro da Europa pode tomar. Na complexa profecia dos fins dos tempos, o falso profeta desempenha um papel crítico, trabalhando ao lado do anticristo para influenciar os corações e as mentes da humanidade. Descrito como um líder religioso, com chifres como um cordeiro, mas uma voz como um dragão, o falso profeta parece benigno na superfície, apresentando-se como uma figura de compaixão e paz. No entanto, seu verdadeiro propósito é direcionar a adoração e a lealdade para o anticristo, tornando-se sua voz e seu agente em questões de fé e lealdade. Essa parceria entre o falso profeta e o anticristo é significativa, pois funde poder político com autoridade religiosa. O papel do falso profeta, como previsto na profecia, é legitimar o domínio do anticristo, persuadindo as pessoas a segui-lo não apenas como líder, mas como figura salvadora. Essa dinâmica duo ecoa alianças históricas entre igreja e Estado, onde o endosse religioso conferia aos governantes um mandato divino. A influência do falso profeta será profunda, pois ele usará sinais, maravilhas e milagres para convencer as pessoas da suposta divindade do anticristo. Imagine uma figura capaz de realizar atos miraculosos, cuja autoridade está enraizada em simbolismo religioso ou espiritual, e que possui a habilidade de cativar as plateias com suas palavras. Tal pessoa poderia levar muitos ao engano, borrando a linha entre fé e fanatismo, especialmente em um mundo desesperado por respostas.
A profecia nos diz que o falso profeta criará uma imagem da besta e fará com que ela fale, exigindo a adoração de todos que a virem. Este ato de criar um ídolo vivo, um símbolo de poder absoluto e autoridade, paralela rituais antigos, mas com um toque moderno. Essa imagem poderia simbolizar uma nova forma de devoção, uma que aproveita o alcance da tecnologia moderna, da mídia e até da inteligência artificial para estabelecer uma figura de culto em cada lar e nação. A aliança do falso profeta com o anticristo também é marcada pelo controle econômico, pois ele exigirá que todos carreguem a marca da besta, sem a qual não poderão comprar ou vender. Essa marca, frequentemente interpretada como um símbolo de lealdade, significa submissão ao domínio do anticristo. É um conceito arrepiante, pois combina lealdade espiritual com sobrevivência material, criando um sistema onde a lealdade não é apenas ideológica, mas prática, uma exigência para a vida. Esse aspecto econômico da profecia nos remete a um sistema onde fé e economia se fundem, onde aqueles que não pledem lealdade ao anticristo enfrentam exclusão social e financeira. A imposição dessa marca pelo falso profeta, compelindo as pessoas a escolherem entre lealdade e sobrevivência, testará a determinação dos fiéis, questionando até onde as pessoas estão dispostas a sacrificar por suas crenças. O engano do falso profeta reside em sua aparente bondade. Ele chega como uma figura de paz, talvez até prometendo unidade e compreensão entre diversas religiões, culturas e nações. Ele pode pronunciar palavras de compaixão e sabedoria, advogando por um movimento global em direção à harmonia, enquanto sutilmente direciona os corações para o anticristo. Seus ensinamentos, enraizados em meias-verdades, provavelmente atrairão aqueles que buscam consolo na espiritualidade sem discernir sua fonte. Como vimos na história, figuras que misturam ideologia com carisma frequentemente ascendem à proeminência, influenciando milhões. O poder do falso profeta, no entanto, será incomparável, pois ele tem o apoio do próprio anticristo. Juntos, eles formam uma força que combina controle espiritual, político e econômico, um triângulo que captura todos os aspectos da vida humana. Esse duo representa o engano definitivo, um que atrai as pessoas com promessas de paz, prosperidade e realização espiritual, mas que, em última análise, as leva por um caminho de submissão e escuridão. O papel do falso profeta é, portanto, um de manipulação, usando a linguagem da fé para mascarar uma agenda mais sombria, alinhando a vontade do povo com a do anticristo. À medida que nos aproximamos das interpretações centrais dessas profecias, vamos além da análise histórica e adentramos no reino das implicações espirituais e éticas. Para compreender o significado por trás dessas antigas previsões, devemos considerar seu propósito: preparar e avisar a humanidade, não simplesmente satisfazer a curiosidade sobre eventos futuros. Cada símbolo, figura e elemento narrativo oferece lições que ecoam por gerações, encorajando vigilância, fé e discernimento. O anticristo, como figura profetizada, representa mais do que um líder tirânico. Ele personifica o potencial da humanidade de ser influenciada por promessas de poder, unidade e paz, quando guiada por engano em vez de verdade. De muitas maneiras, ele é um reflexo das ambições e temores coletivos do mundo. Sua emergência significa uma fome global por estabilidade, algo que ele oferece, mas a um alto custo. Este aviso na profecia nos incita a ter cautela com líderes que prometem o mundo, mas exigem lealdade inquestionável em troca. O papel do falso profeta, igualmente essencial, serve como um lembrete de que mesmo instituições sagradas podem ser corrompidas quando perdem de vista sua fundação espiritual. Sua aliança com o anticristo
destaca os perigos de misturar autoridade espiritual com poder político de maneiras que manipulam em vez de elevar. Através de suas ações, somos lembrados a questionar onde residem nossa fé e lealdade e a reconhecer a diferença entre verdadeira orientação espiritual e influência egoísta. Ao examinarmos as implicações econômicas, particularmente a marca da besta, vemos um retrato de uma sociedade controlada não apenas pela ideologia, mas pelas necessidades de sobrevivência. A profecia da exclusão econômica para aqueles sem essa marca não é meramente uma advertência de perseguição. Ela fala das vulnerabilidades que surgem quando o sustento e a vida das pessoas estão atrelados a um único sistema governante. Esse aspecto da profecia sublinha a importância de preservar a liberdade individual e os perigos do controle centralizado sobre recursos. Esse aviso se estende a sistemas modernos onde as pessoas estão cada vez mais dependentes de instituições centralizadas para a alimentação, segurança e comércio. Embora um sistema unificado possa fornecer estabilidade, a profecia nos desafia a considerar o custo dessa dependência, especialmente se um líder usar isso como um meio de controle. Aqui, a antiga sabedoria da profecia encontra preocupações contemporâneas sobre liberdade, ética e equilíbrio de poder. Essas implicações também instam os crentes a fortalecer seu discernimento. A profecia não sugere que todos os sinais e maravilhas são falsos, mas alerta que até mesmo atos miraculosos podem ser usados para engano. Em uma era onde a tecnologia permite a criação de ilusões e falsas aparências, essa mensagem é mais relevante do que nunca. O uso de maravilhas pelo anticristo e pelo falso profeta para conquistar lealdade nos incentiva a confiar em nossa força espiritual interna e discernimento, em vez de nas manifestações externas de poder. Historicamente, vimos como líderes autoritários surgem explorando os medos da sociedade, oferecendo segurança à custa da liberdade. A profecia alerta sobre essa troca exata, onde os indivíduos entregam sua autonomia em troca de um senso de ordem fornecido por uma figura central. Em um mundo que busca cada vez mais estabilidade em meio à incerteza, este lembrete é oportuno, exortando cautela ao sacrificar liberdades pessoais em troca de promessas de paz coletiva. No fundo, a profecia nos convida a examinar onde colocamos nossa esperança e confiança. O apelo do anticristo e do falso profeta reside em sua capacidade de cativar o desejo da humanidade por unidade e segurança, necessidades que não são inerentemente erradas, mas se tornam perigosas quando enraizadas no engano. A profecia serve como um lembrete de que a esperança suprema não pode descansar apenas nas instituições humanas, não importa quão atraentes possam parecer. Outro aspecto a considerar é o impacto global desses eventos. A profecia sugere um mundo sob liderança centralizada, onde as nações estão interconectadas através de uma única figura controladora. Essa visão, embora ominosa, também fornece insights sobre o nosso mundo globalizado atual, onde as decisões em uma parte do mundo impactam vidas em todos os lugares. Portanto, os avisos proféticos nos encorajam a pensar criticamente sobre alianças globais e as possíveis consequências da autoridade centralizada. As implicações pessoais dessa profecia são profundas. Ela incentiva os crentes a aprofundar seu relacionamento com sua fé, encontrando força e orientação além da influência mundana. Ao cultivar uma base interior resiliente, os indivíduos podem permanecer firmes, independentemente das pressões externas para se conformar. Essa profecia fala diretamente à importância da integridade pessoal e da independência espiritual diante do engano coletivo. Enquanto olhamos para o futuro, a profecia também implica que as escolhas da humanidade moldarão seu destino.
é um chamado à vigilância, encorajando as pessoas a permanecerem fiéis a seus valores e crenças, em vez de serem levadas pela corrente da opinião popular ou liderança carismática. Ao permanecerem fundamentadas na fé, os indivíduos podem resistir à atração de falsas promessas e manter sua autonomia espiritual. À medida que concluímos esta jornada na profecia, chegamos às reflexões finais sobre o que esses ensinamentos antigos significam para nós hoje. Na visão profética do futuro, há uma mensagem clara, que a resiliência espiritual da humanidade será testada e que os indivíduos devem permanecer vigilantes para preservar suas crenças e princípios. Essa mensagem profética não apenas incentiva uma conscientização sobre ameaças potenciais, mas uma abordagem proativa para o crescimento espiritual e a integridade. A ascensão do anticristo e seu aliado, o falso profeta, simboliza um período em que o mundo é forçado a escolher entre a verdade e o engano. Essa profecia convoca os crentes a se prepararem para um tempo em que o discernimento será essencial. Um tempo em que a linha entre o bem e o mal poderá se borrar. Ao focar na verdade, fé e consciência espiritual, as pessoas podem permanecer fortes, recusando-se a comprometer suas crenças diante da pressão externa. Esse futuro, marcado por desafios e escolhas, apresenta oportunidades para crescimento e renovação espiritual. Lembra-nos que a verdadeira fé não é passiva, mas ativa, exigindo esforço, reflexão e um compromisso de viver de acordo com os princípios de cada um. A profecia desafia cada um de nós a construir uma base sólida, uma que não pode ser abalada pelos ventos da mudança ou pelas lures de promessas mundanas. À luz disso, a profecia serve como um convite para refletir sobre nossos valores, nos perguntando o que realmente importa. É um lembrete de que, em um mundo propenso a influências e enganos, a autonomia espiritual é de suma importância. Essa mensagem encoraja os espectadores a aprofundar sua compreensão da fé e a cultivar uma força interna que permaneça inabalável, não importa as circunstâncias. Ao considerarmos a visão profética de uma autoridade centralizada, exercendo poder global, somos lembrados da importância da independência, tanto espiritual quanto ideológica. Essa mensagem encoraja os espectadores a se envolverem com suas crenças de forma reflexiva, compreendendo que a fé é uma jornada pessoal. Ao permanecerem enraizados em seus valores, os indivíduos podem manter-se firmes, mesmo quando o mundo ao seu redor parece mudar. A profecia, em última análise, oferece esperança, pois sugere que aqueles que se mantêm firmes em suas crenças, que resistem ao engano e que buscam a verdade, se verão fortalecidos e inabaláveis. A promessa de crescimento espiritual, mesmo em meio à tribulação, é um poderoso lembrete de que a verdadeira fé transcende as circunstâncias. Essa mensagem é uma fonte de encorajamento, inspirando os espectadores a permanecerem vigilantes e a encontrar força em suas convicções espirituais. Essa jornada através da profecia iluminou os desafios que podem estar à frente, mas também destacou a resiliência do espírito humano. Os antigos avisos, embora sóbrios, servem como um chamado à ação, exortando os crentes a viverem com integridade, discernimento e fé inabalável. Essas qualidades são a base sobre a qual os indivíduos podem construir uma vida que permaneça firme e inabalável, independentemente das tempestades que possam enfrentar. Fechamos com um chamado a cada espectador: estudar esses ensinamentos por si mesmos, buscar compreensão e se engajar em um caminho de crescimento espiritual que não pode ser influenciado pelas tentações do mundo. Ao nutrir essa fundação, nos preparamos para o futuro armados com fé, sabedoria e a coragem de permanecer firmes. Obrigado por se juntar a nós nesta exploração profunda.
Se esta mensagem ressoou com você, lembre-se de se inscrever e se manter conectado enquanto continuamos nossa jornada através da fé, da profecia e da compreensão. Que seu caminho seja um de força e insight, enquanto você permanece firme na verdade. E não perca nossos próximos vídeos, onde mergulharemos ainda mais na profecia, espiritualidade e na resiliência necessária em nosso mundo em mudança. Vejo você na próxima jornada.